Boa tarde, meu nome é Antônio Gabriel, sou do 4º ano e tenho 10 anos. Hoje eu vou fazer a entrevista com Beatriz. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Como você falou, meu nome é Beatriz Meira, minha religião é cristã e é um grande prazer, né, estar aqui respondendo essas perguntas, né, de um grande repórter mirim, né? Pode? Quais os maiores desafios da humanidade atualmente? São muitos desafios. Agora, um dos maiores desafios que eu creio que é da atualidade são as desigualdades sociais, né? A gente tem visto que é um problema que tem crescido muito e é necessário, né, políticas públicas para que possa sanar ou, pelo menos, minimizar esse desafio, né? Como podemos explicar o que é violência? Violência é o uso de força física ou ameaça, ou na prática, contra si próprio ou outra pessoa, também contra um grupo de pessoas, né? Que resulte em sofrimento, tanto psicológico como físico. O que a sociedade deve fazer para combater a violência? Que também é um dos grandes desafios, né? Eu acredito que investir em projetos sociais, com o intuito de diminuir ou pelo menos minimizar a desigualdade social. Para você, existem cidadãos invisíveis que são eles? Sim, existe sim. Um dos grandes exemplos são as pessoas, os mendigos, moradores de rua. Eles são considerados invisíveis por boa parte da população. A fome é um problema mundial. De que maneira seria possível solucionar esse problema? Sim, é um problema, né? A gente pensa que a fome tem diminuído, mas a gente vê que é um problema mundial a questão da fome. Uma das soluções seria a questão da educação para desperdiçar menos, né? Reduzir os gastos, adotar um estilo de vida mais saudável e mais sustentável. Para você, quais as principais causas do desemprego? Uma das principais causas do desemprego seria também o aumento da população, também a questão da falta de mão de obra qualificada e também da automatização da mão de obra, né? Que a gente tem visto que as máquinas têm ocupado muitos cargos, muitas vagas de pessoas. O trabalho voluntário é importante por quê? Sim, o trabalho voluntário é importante, porque além de fazer com que a pessoa adquira experiência, também é uma forma de criar e obter oportunidades. Você acha que existe racismo e intolerância religiosa no Brasil? Sim, e muito. A gente está num tempo assim que a gente poderia estar, que tem a mente mais esclarecida, não existe mais esse mal, mas a gente tem visto que a questão do racismo, da intolerância religiosa, principalmente para as religiões, né, africanas, que a gente vê que tem muito ainda preconceito, muito racismo. Então, isso ainda é um mal que ainda está existindo na nossa sociedade. O que é a cultura da paz? A cultura da paz é uma cultura de valores, uma cultura de atitudes, modos de comportamentos, a questão que aposta mais no diálogo para resolver os conflitos. Então, eu acredito que isso é a cultura da paz, né? Muito obrigada por aparecer na nossa entrevista e muito obrigada. Obrigado, o prazer foi todo meu e eu estou sempre à disposição aqui para poder ter esse bate-papo com você. Tchau. Boa tarde, meu nome é Antônio, eu tenho 10 anos e sou do 4º ano da Escola Chameguinho. E hoje eu vou entrevistar a professora Bruna. Boa tarde, Antônio. É um prazer estar aqui com você respondendo essas perguntas. Quais os maiores desafios da humanidade atualmente?
Atualmente, eu acredito que a humanidade enfrenta muitos problemas, mas um dos principais, eu creio que seja a escassez de recursos naturais, porquanto com a escassez desses recursos fica impossível a sobrevivência do ser humano. Como podemos explicar o que é a violência? A violência, ela ocorre de várias formas, mas de modo geral é o uso da força, seja ela emocional ou física, para obrigar alguém a fazer algo que seja contra a sua vontade. O que a sociedade deve fazer para combater a violência? Acredito que projetos sociais que incluam principalmente os jovens, retirando os mesmos das ruas, da influência das drogas e trazendo para o mundo da educação, que eu acredito que seja o melhor caminho para acabar com a violência. Quarto, para você, existem cidadãos invisíveis. Quem são eles? Sim, ainda hoje sim existe pessoas invisíveis, e são principalmente as pessoas em situação de rua, o qual para muitos eles nem existem, né? Mas estão lá e precisam sim de um auxílio social. A fome é um problema mundial. De que maneira seria possível solucionar esse problema? Sim, a fome é um problema mundial e acredito que para solucionar o problema precisamos todos, como sociedade, nos reeducarmos num sistema de vida mais sustentável, onde tenha menos desperdícios, mais reciclagens e possamos reutilizar mais as coisas ao invés de só jogarmos fora. Para você, quais as principais causas do desemprego? Acredito que o aumento da sociedade, né, que tem se multiplicado, e a falta de qualificação profissional, onde a maioria das vagas de emprego exige que você tenha experiência, um período de experiência, mas não existe oportunidade para que você se qualifique e tenha essa experiência. O trabalho voluntário é importante. Por quê? É muito importante para que o profissional obtenha a experiência, que, como acabei de falar, muitas vezes é exigido na vaga de emprego, e gera oportunidade de qualificação. Você acha que existe racismo e intolerância religiosa no Brasil? Sim. Apesar do Brasil ser um país pluricultural, né? Nós temos muitas culturas, muitas religiões, e é um país onde a maioria da população é negra. Existe sim muita intolerância. Não são todas as pessoas que respeitam as diferenças de religião, e ainda muitas pessoas sofrem com as questões do preconceito, tanto racial como cultural. O que é a cultura da paz? A cultura da paz é um conjunto de valores, onde nós devemos valorizar o comportamento, o bom comportamento, uma vida que rejeita a violência, atos agressivos e que aposta no diálogo como solução para os problemas. Muito obrigada por ser entrevistado. Obrigada, meu querido. Estará sempre à disposição. Tchau.